que estes pontos em movimento estavam orbitando um planeta. Eu costumo dizer que ele inventou os satélites. Você pode dizer, espere aí, eles estavam lá? Como ele poderia ter feito isso? Ele inventou a ideia de que eles se moviam ao redor do planeta. Aqui está a prova de que Copérnico estava certo sobre a estrutura do sistema solar. Se luas poderiam orbitar Júpiter, então a Terra poderia orbitar o Sol. E a descoberta de Galileu demonstrou que o conhecimento em astronomia só poderia avançar por meio da observação. Uma teoria só poderia ser viável se fosse sustentada por fatos, como nossa próxima grande descoberta. O cometa Halley. Durante séculos, os cometas foram considerados arautos do mal. No fim da Idade Média, a passagem de um cometa inspirava medo e terror. Mas o cientista renascentista Edmund Halley, como Galileu, estava interessado em fatos, não em superstição. Em 1695, ele começou a procurar registros de ocorrências antigas e recentes de cometas. Ele encontrou 24 cometas cuja passagem pelo céu havia sido registrada com detalhes suficientes para que ele esboçasse suas órbitas. Para sua surpresa, ele descobriu que 3 daqueles cometas pareciam seguir a mesma órbita aproximada, circundando o Sol a cada 76 anos. A partir disso, ele pensou, muito bem, este é um cometa que irá retornar dentro de 76 anos. Ele compreendeu que aqueles 3 cometas, na verdade, eram o mesmo cometa. O mesmo cometa. Halley tinha tanta certeza da órbita do cometa que fez uma previsão arrojada. Ele disse que o cometa retornaria no ano de 1758. E adivinha? Ele voltou. O cometa voltou. Infelizmente, Halley não viveu para saborear sua descoberta. Desde então, o cometa Halley, como se tornou conhecido, foi avistado 3 outras vezes por animados observadores do céu em todo o planeta. Não mais um mau presságio, a descoberta do cometa de Halley se tornou um marco na história da astronomia, substituindo uma crença supersticiosa por uma compreensão científica e racional do universo físico. A Via Láctea é um disco de estrelas. No século XVIII, William Herschel foi um músico clássico cujo amor pela astronomia fez com que desistisse da música e voltasse sua atenção para o firmamento, preparando o terreno para nossa próxima grande descoberta. Quando ele descobriu que o preço de um telescópio de refração era salgado demais para o seu bolso, ele decidiu construir um. Ele se tornaria o mais fabuloso e preciso construtor de telescópios de sua época. Ele utilizava seus telescópios para analisar metodicamente o céu, catalogando tudo o que via. Ao vasculhar o céu, ele se deparou com um objeto que parecia ligeiramente diferente, e era um novo planeta. Ah, é mesmo? E que planeta era esse? Era o próximo planeta depois de Saturno, o planeta Urano. Urano foi o primeiro planeta a ser identificado em mais de 3.500 anos. Mas encontrar um novo planeta não era nada, se comparado ao objetivo mais ambicioso de Herschel. Ele construiu um poderoso telescópio de 6 metros, depois dividiu o céu em segmentos iguais e começou a contar sistematicamente as estrelas em cada quadrante. Era uma tarefa minuciosa e monumental. Lentamente, a contagem de estrelas de Herschel começou a revelar algo extraordinário. A Via Láctea era muito maior do que se pensava. Era um gigantesco disco de estrelas. Alguns quadrantes estavam abarrotados de estrelas. Um deles, sozinho, continha mais de 250 mil estrelas. Outras áreas mais remotas eram praticamente vazias. A descoberta de Herschel foi uma revelação. Este é um modelo razoável da Via Láctea como a conhecemos agora.
Mas Herschel só observou uma área deste tamanho, não é? O que Herschel observou era uma área minúscula, talvez deste tamanho. Então era uma parte bem pequena de toda a Via Láctea. Mas mesmo aquela pequena parte modificou o estudo da astronomia. A descoberta de Herschel revelou que nosso sistema solar era apenas uma ilha em um imenso universo em expansão. Relatividade geral. Graças às reflexões de um obscuro funcionário de um escritório de patentes na Suíça, nossa próxima grande descoberta revelou que o universo era um lugar estranho e misterioso. Este funcionário era Albert Einstein. No início do século XX, ele estava intrigado, assim como o resto da comunidade científica, pelo enigma da órbita do planeta Mercúrio. Apesar de as leis da gravidade de Newton descreverem com precisão o movimento dos planetas, estas leis falhavam na hora de prever corretamente a órbita de Mercúrio. O enigma estava relacionado ao periélio de Mercúrio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol. A cada século, o periélio de Mercúrio avançava ligeiramente, uma mudança que as equações de Newton não poderiam considerar. Em uma atitude arrojada e estarrecedora, o jovem Einstein propôs sua própria teoria para explicar o enigma da órbita de Mercúrio. E durante o processo desenvolveu uma teoria que refinaria as leis da gravidade de Newton. Michio Kaku é físico teórico da Universidade da cidade de Nova York. Newton dizia que a gravidade viajava instantaneamente através do espaço. E para Einstein, esse era o ponto fraco da teoria de Newton. Ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a gravidade, ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a aceleração, o zigue-zague e o movimento circular. Devia haver ondas de gravidade, e a gravidade leva tempo para realizar sua mágica. Para se propagar. Para se propagar. Então, se o Sol desaparecesse, levaria 8 minutos para que nos dessemos conta desse fato, até mesmo a gravidade viaja à velocidade da luz. Einstein precisava de um novo conceito que explicasse isso, e esse conceito era a curvatura do espaço. O próprio espaço era curvo, e é por isso que os objetos se movem. Einstein acreditava que seu conceito do espaço curvo era responsável pela alteração da órbita de Mercúrio. Einstein chamou esta ideia de teoria da relatividade geral. Imagine uma cama elástica e coloque uma bola de boliche no meio da cama elástica. A bola afunda na cama elástica. Agora atire uma bola de gude ao redor da cama elástica. A bola de gude irá orbitar ao redor da bola de boliche. A distância, olhando para baixo, Newton diria que existe uma força instantânea invisível atraindo a bola de gude para a bola de boliche. Mas Einstein diria que não há força. Não há atração, há somente a cama elástica. E por que a bola de gude estaria orbitando ao redor da bola de boliche? Porque a cama elástica está atraindo a bolinha. Então, por que estou sentado nessa cadeira? Não é porque a gravidade me prende ao chão, mas porque o espaço me empurra em direção ao planeta Terra. A ideia de que o próprio espaço se distorcia em decorrência da massa era estranha demais e muitos não a aceitaram. Então, um eclipse solar deu aos cientistas a oportunidade perfeita de colocar à prova a teoria de Einstein. Fotografias foram tiradas das estrelas antes do eclipse e depois dele. Estas fotos foram então comparadas com as imagens tiradas durante o eclipse. Elas mostram que a posição das estrelas na foto do eclipse voltava-se ligeiramente para dentro, curvando-se quando a luz das estrelas passava pelo campo gravitacional do Sol. A teoria da relatividade geral de Einstein estava certa. Sua nova grande descoberta abalou o mundo. A relatividade geral emociona qualquer pessoa que já tenha analisado essas equações.
Essas equações eram bem maiores, mas respondiam a questões eternas que nos intrigaram desde a primeira vez em que olhamos para o céu noturno e nos fizemos a pergunta: o que tudo isso significa? O universo está se expandindo. A relatividade geral demonstrou que o espaço era mais misterioso do que qualquer um poderia imaginar. Qualquer um, menos Einstein, é claro. Para obter uma compreensão mais nítida deste extraordinário universo, os astrônomos precisavam de mais dados coletados por observação. E isso exigia telescópios maiores e mais potentes, como o que levou à nossa próxima grande descoberta. Quando Herschel finalizou sua pesquisa celeste em 1830, eles haviam catalogado milhares destes belos, mas estranhos objetos, conhecidos como nebulosas brancas. Na época, ninguém sabia se elas faziam parte da nossa galáxia ou de universos isolados e distantes como a Via Láctea. Em 1924, o astrônomo Edwin Hubble estava estudando as estrelas em várias destas nebulosas, utilizando um telescópio refletor de 100 polegadas no Observatório Monte Wilson, na Califórnia. O telescópio permitiu a Hubble calcular que as galáxias estavam a centenas de milhares, talvez milhões de anos-luz de distância. Ali estavam objetos tão enormes e povoados de estrelas como a nossa própria galáxia, a Via Láctea. É por isso que nós hoje chamamos as nebulosas brancas de galáxias. Quanto mais Hubble estudava essas galáxias, mais intrigado ficava. Naquele tempo, os cientistas sabiam que um raio de luz vindo de uma estrela aparecia como uma cor diferente no espectro.